Glória a Deus. A todos vós, amados de Deus, chamados para ser santos, paz seja convosco, amém? Irmãos, para nós, todos nós que estamos aqui, é uma honra podermos estar na casa do Senhor, glorificando a Deus, aprendendo mais do Senhor, para que possamos servi-lo com alegria, com satisfação, glorificando o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Amém, queridos? Eu gostaria de, antes que adentrássemos na mensagem, naquilo que Deus colocou no coração do nosso pastor e também no meu, para que nós pudéssemos ser agraciados nessa noite, eu quero ler com os irmãos rapidamente no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, e o versículo de número 15. Eu gosto muito da versão revista e corrigida, não sei se os irmãos vão ter fácil aí. Jeremias capítulo 3 e o versículo de número 15. Diz assim: E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Por que eu estou lendo esse texto? Porque hoje é comemorado, é um dia em que é comemorado o Dia do Pastor. E é uma lei no Brasil, Lei 14.970, de 13 de setembro de 2024. E eu quero, com esse texto, parabenizar o senhor, pastor Paulo, por esse dia, e na pessoa do senhor estender os meus parabéns aos demais pastores, dizer que não é uma tarefa fácil, mas se Deus quis assim, se concedeu esse ministério, é porque Ele é poderoso para aperfeiçoar, para honrar. Eu quero parabenizá-los e os demais pastores por esse dia, que Deus continue abençoando. Queridos, agora sim, vamos ler o texto da mensagem desta noite, no livro do Êxodo, capítulo 19. Nós vamos ler a partir do versículo de número 3. Vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. Diz assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias. Guarda bem esta frase: asas de águia. E vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Amém, queridos? Feche seus olhos. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, quero te agradecer mais uma vez por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos na tua presença, Senhor. Pai, neste momento convém que o homem diminua, que o Senhor cresça, e que o teu nome seja exaltado, o teu nome seja glorificado, Senhor. Porque em ti somos mais do que vencedores, ó Pai. Somos inteiramente dependentes do Senhor, e sem o Senhor nada somos, nada podemos fazer. Por isso, Deus, convém que o Senhor nesta noite possa falar aos teus filhos como o Senhor assim desejar, como o Senhor assim quiser, e que estejamos com os nossos corações abertos para que possamos compreender a tua palavra, para que possamos ter entendimento da tua palavra, Senhor,
e para que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas e exaltado, ó Pai. É o que nós te pedimos, crendo na bênção, na vitória, em tudo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus. Irmãos, o tema para nós nessa noite é promessas para aqueles que servem a Deus. Então nós temos aqui um texto que nos fala sobre promessas para aqueles que obedecem. E nós percebemos que tudo que Deus faz, tudo que Deus determina, Ele não impõe a nós, Ele propõe. Deus sempre está nos propondo alguma coisa. Ele sempre está nos trazendo em uma condição que nós podemos escolher aquilo que Ele coloca diante de nós. Deus, Ele não impõe, Ele não faz com que a gente tenha apenas uma escolha. Ele sempre coloca diante de nós algumas possibilidades e cabe a nós escolhê-las. Mas eu observo nesse texto que existe aqui uma peculiaridade de Deus e que envolve números. Existem na Bíblia menção e expressões a diversos números. E na teologia existe o que nós chamamos de numerologia bíblica. Mas calma, a numerologia bíblica não é para prever futuro, para nada disso. A numerologia bíblica é significado, símbolos que esses números representam. E é diante disso que esse título, promessas para os que obedecem, eu quero trazer ele para um tema. São três são as promessas para aqueles que obedecem a Deus. Mas por que o 3? Porque o 3, ele tem um significado muito peculiar na Bíblia. Eu acabei de falar da numerologia. O número 1, ele significa unidade, unicidade de Deus. O número 2, ele significa confirmação. Uma menção disso é quando o Senhor falou, se 2 ou 3 concordarem acerca de alguma coisa aqui na terra, será concordado nos céus. Então, 2, ele significa confirmação. O 3, ele significa perfeição, plenitude e completude. Então, se nós estamos falando de promessas, nós estamos falando de promessas perfeitas, de promessas plenas e de promessas que completam todas as outras. Porque, por óbvio, nós temos muito mais do que 3 promessas de Deus exaradas nas Escrituras, mas hoje nós vamos falar de 3. E ao final dessa mensagem, o que Deus quer que nós aprendamos é que, nesse texto de Êxodo 19, existem aqui lições que são atemporais. Lições que foram levadas ao povo de Israel por Moisés, isso aproximadamente em 1513 a.C., mas que tem um significado e uma importância muito grande para nós. A primeira coisa que nós vamos aprender aqui nesse texto é que Deus, ele mostra que ele é um Deus que liberta, mas ele também é um Deus que chama a santidade. Israel não foi tirado do Egito para ser livre apenas politicamente, mas para pertencer a Deus, obedecer à voz de Deus e viver como um povo separado. Percebam, Israel foi chamado para pertencer a Deus, obedecer a sua voz e viver como um povo separado. 3. Aqui também Deus demonstra que ele quer se revelar ao povo. Mas para Deus se revelar ao povo, a aproximação do povo com Deus exige também 3 coisas. Mediação, Moisés mediou. Existe reverência. Deus disse a Moisés, num contexto aqui, Deus disse a Moisés, limita o espaço próximo ao Monte Sinai, aonde você vai trazer o povo, e o povo não pode passar desse limite, porque para se aproximar de Deus, é necessário que haja
reverência. E também santificação. Então Deus é um Deus próximo, mas não é um Deus banal. Deus não quer as coisas de qualquer jeito. E por isso ele traz ao povo as promessas. E ele fala, essas promessas vão ser alcançadas por aqueles que obedecerem. E obedecer vai ser uma escolha. De forma resumida, irmãos, esse texto, ele fala sobre a chegada de Israel ao deserto do Sinai, no terceiro mês depois deles terem saído do Egito. Eles ficaram entre 400 e 430 anos cativos no Egito, como escravos, e 3 meses após terem saído de lá, eles chegam no deserto do Sinai, chegam ali próximos ao monte Sinai, e Deus traz essas instruções ao povo. Aqui, o povo deixa de ser apenas liberto da escravidão e passa a ser preparado para receber a aliança de Deus. Veja como Deus ele é cuidadoso. Ele tira o povo e ele traz o povo a uma preparação para receber a aliança. O povo teve que ser preparado. O povo acampava diante do Monte Sinai. Esse monte se tornou o cenário da revelação divina. Eu estava, uns dias atrás, acompanhando nas redes sociais um piloto de avião. Eu gosto muito de aviação. E sou um entusiasta da aviação. Vejo muitas coisas sobre avião. Sigo vários pilotos nas redes sociais. E ele voava sobre o Monte Sinai. E ele falava, aquele monte ali à minha esquerda é o Monte Sinai, que foi mencionado na Bíblia, onde Moisés recebeu as tábuas do mandamento. E eu fiquei olhando aquilo ali e falei, um dia eu vou lá. Eu não fui ainda, mas um dia eu vou. Quem sabe, né, pastor? Um dia iremos lá. Mas eu tenho muita vontade de ir em Israel, de conhecer o Monte Sinai, porque era o cenário da revelação divina. Foi ali que Deus trouxe toda a revelação para Moisés. E este monte, ele não é apenas geografia. Aquele local é o lugar onde Deus manifestou a sua santidade e autoridade. Foi ali que Deus se revelou para o povo. Moisés subiu ao monte, Deus o chamou. Moisés aparece como mediador entre Deus e Israel. E note que o povo não se aproximava diretamente. Deus falava a Moisés e Moisés falava ao povo. Neste momento, Deus relembra o que fez aos egípcios e como conduziu Israel sobre asas de águia. Queridos, existe algo muito importante no estudo das águias. Eu já estudei algumas coisas há bastante tempo atrás e fui rever algumas agora. As águias, elas usam suas asas para proteger os seus filhos, atuando como um escudo físico e térmico. Um escudo físico e térmico. Mas por que o senhor está falando isso? Porque se nós nos recordarmos, quando Israel sai do Egito e peregrina pelo deserto, quando a gente fala de deserto, a ideia que a maioria de nós temos é que o deserto é um lugar só de calor. Mas quem pensa assim está equivocado. O deserto é um lugar que durante o dia o calor pode chegar a mais de 52 graus. E à noite o frio pode chegar abaixo de 0. Então quando Deus fala para Israel que o guardava com asas como de águias, por quê? Durante o dia Deus mandava uma nuvem que cobria o povo, para que esse calor escaldante não matasse a todos eles ali no deserto. E à noite uma coluna de fogo aquecia aquele povo, para que eles também não morressem de frio. Então quando Deus relembra ao povo o que ele já tinha feito, e para que não fique apenas nas minhas palavras, eu pedi que o pessoal da mídia exibisse um vídeo, 40 segundos apenas, um pouco menos do que isso, para que nós tenhamos uma ideia do cuidado que a águia tem com seus filhotes. E era isso que Deus estava dizendo a Israel: eu cuido de vocês assim, desta forma. Coloque, por favor, meu querido.
nevasca cessou, ela sai e os filhotes estão ali protegidos. É dessa forma que o Deus que nós cremos cuidou de Israel e cuida de nós. A nevasca nas nossas vidas pode ser representada por várias coisas, por vários tipos de problemas, por vários tipos de aflições, mas Deus está cuidando de nós. Deus está nos protegendo com asas como de águias, para que tenhamos essa proteção. Deus estava transmitindo ali, queridos, cuidado, livramento, proteção, que Ele teve com o seu povo. Antes de exigir obediência, Deus lembra a graça já demonstrada. Antes que Deus cobre de nós obediência, Ele demonstra a graça que Ele já dispensou para conosco. Assim surge a condição da aliança. Deus queria fazer uma aliança com o povo, e assim surge uma condição. Eu tenho cuidado de vocês, eu tenho protegido vocês, eu libertei vocês, agora eu quero obediência. Essa é a condição da aliança. Ouvir a voz de Deus, guardar o seu pacto. Atendida a condição, Israel passaria a usufruir das promessas para aqueles que obedecem. E quais são elas? Ser propriedade particular, peculiar de Deus entre todos os povos. Imagine o privilégio de ser um povo peculiar de Deus. Não que Deus estivesse menosprezando os demais, mas Deus estava dizendo: vocês vão fazer com que os demais povos me conheçam. Ser propriedade peculiar de Deus é transmitir a mensagem de Deus aos demais. Mas existe um ponto de atenção aqui. Isso não significa que Deus menosprezou os demais povos. Porque Ele diz, e Deus é tão sábio que Ele completa e diz: porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Israel é chamado a ser um reino sacerdotal, uma nação santa. Isso significa vocação, representar Deus diante das nações, viver separado da idolatria e refletir a santidade de Deus. Moisés reúne os anciões e transmite a palavra de Deus a eles. A aliança, ela não é imposta. A aliança, ela não é imposta sem uma comunicação. O povo é convocado a ouvir e responder. E o povo respondeu. O povo prometeu obedecer. Tudo que o Senhor falou, faremos. Está nos versículos seguintes. Mas, queridos, teologicamente aqui há um ponto delicado. Israel assumiu um compromisso alto, mas a história posterior mostra a incapacidade humana de cumprir plenamente a vontade divina sem um coração transformado. Vejam que o povo saiu do Egito. A Escritura diz que as vestes do povo cresciam no corpo. Deus mandava codornizes para eles se alimentarem. Deus mandava maná. Deus protegia com a nuvem, com a coluna de fogo. E mesmo assim teve um momento que o povo disse: por que Deus nos deixou lá no Egito para morrer lá? Lá tinha covas para sermos enterrados. Nos trouxe para aqui. Mesmo Deus suprindo tudo, o povo murmurava, porque o coração não estava transformado. Para receber as promessas de Deus, é preciso estar com o coração transformado. O que Deus protege, porque Deus, Ele protege e supre. Ele não impõe, Ele propõe. E aqui eu digo aos irmãos, o Evangelho, ele não veio para mudar as pessoas, senão despersonifica. Cada um de nós temos uma personalidade. Então o Evangelho não veio para mudar as pessoas. O Evangelho não é para mudar, é para moldar. E este molde, ele é proporcional à gramática. Por isso que nós vamos encontrar nas Escrituras dizendo: se quiserdes, se andares na luz, se andares como ele andou, se alguém está em Cristo, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança.
Então Deus é um Deus que propõe, ele estava propondo ao povo: se diligentemente ouvirdes a minha voz. O cristianismo, queridos, sobre a ótica jurídica, é abdicação de direitos e cumprimento de deveres. Se nós olharmos pela ótica jurídica, é isso. É abdicar, é abrir mão dos seus direitos e cumprir deveres. Para que cumprir esses deveres? Para receber as promessas de Deus. Amados, mas quais são essas promessas? E, para além disso, por que 3 promessas? Por que não mais promessas? Por que só 3? Porque eu disse no início, 3 significa perfeição, plenitude, completude. E para irmos além, perceba que nas Escrituras, os dons espirituais, eles são divididos em categorias. 3 são os dons de sabedoria. Sabedoria, ciência e discernimento. 3 são os dons de poder. Fé, curas, milagres. 3 são os dons de expressão verbal. Manifestação pela voz. Ou seja, línguas, profecia, interpretação de línguas. 3 são os atributos da alma. Entendimento, emoção, sensibilidade. 3 são os atributos do espírito: razão, vontade e consciência. 3 são a Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso que João, quando escreve a sua carta, na primeira carta, no capítulo 5, versículo 7, ele diz: 3 são os que testificam nos céus: o Pai, o Verbo e o Espírito. Então o 3 tem um significado muito importante, porque significa perfeição, plenitude. E é isso que Deus quer que eu e você aprendamos nessa noite. Que as promessas foram divididas em 3, porque essas 3 promessas completam, ela é perfeita e ela é plena para que todas as outras se cumpram em nós. No versículo de número 5, está escrito: então sereis a minha propriedade peculiar. Essa palavra propriedade, quando a gente vai estudar o original hebraico, essa palavra propriedade é uma palavra que diz singular. Essa palavra singular, ela era aplicada para descrever um tesouro particular de um rei. Então, quando Deus diz ao povo: sereis minha propriedade peculiar, sereis um tesouro especial desse rei. Todo rei, ele tinha as riquezas do rei, tinha todas as riquezas do rei, mas existia um tesouro especial, um tesouro peculiar. Todo rei tinha o seu tesouro especial, aquele que não servia apenas à corte, mas que era especial dele. Então imagine o privilégio que nós temos quando recebemos Jesus como nosso Salvador, de sermos chamados de tesouro particular de Deus. Tesouro particular de Deus. O rei que possuía terras, possuía exércitos, possuía muitas riquezas, contudo, ele tinha algo que era dele. Todas as outras eram bens públicos do reino, mas existia o tesouro especial do rei. Deus estava dizendo para Israel: todos os povos já me pertencem, toda a terra é minha, mas vós sois o meu tesouro particular. Deus estava escolhendo Israel para ser o seu tesouro particular. Por isso que quando Pedro escreve a sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9, gostaria que os irmãos colocassem ali para que pudéssemos ler juntos. Primeira carta de Pedro 2:9. Veja o que o apóstolo diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
Aquilo que Deus prometeu a Israel, lá no ano de 1513 a.C., Pedro escreve 62 a 64 depois de Cristo e diz: vós sois a geração eleita, vós sois o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ele estava dizendo: olha, aquela promessa que Deus fez lá para Israel, também é para a igreja, também é para esse povo que recebeu a Cristo como seu Salvador. Vós sois uma geração eleita, um povo adquirido, sacerdócio real. É um privilégio, irmãos, para nós. É um privilégio muito grande sermos uma nação eleita por Deus. Aqueles que obedecem se tornam um tesouro particular de Deus. Aleluia. Então nós temos este privilégio de sermos um povo especial de Deus. Mas o que vamos fazer com isso? Vamos guardar para nós? Vamos reter para nós esse privilégio que temos? Não. Nós temos isso para transmitirmos aos outros. Muitas outras pessoas precisam ser alcançadas pela graça. Muitas outras pessoas precisam receber essa graça que nós já recebemos. E como povo, um tesouro particular de Deus, nós temos que refletir para as outras pessoas aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, aquilo que Deus tem feito por nós. Eu ouvi há muito tempo atrás um pregador dizer o seguinte: muitas pessoas não conhecem o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João, mas ele conhece o Evangelho segundo Paulo, o Evangelho segundo Aguinaldo, o Evangelho segundo Roberto. Então nós precisamos e temos uma missão de levar para essas outras pessoas o conhecimento dessa graça, dessa promessa que nos alcançou, das bênçãos que essa promessa que nos alcançou também pode alcançá-los, também pode moldar a vida deles. Porque é isso que Deus espera de nós. Israel falhou nessa missão. Jesus veio, foi o sacrifício vivo por nós, para que nós pudéssemos ser alcançados e para que nós pudéssemos completar aquela missão que Israel não cumpriu. Aquela missão que Israel deixou de lado, que Israel não cumpriu. Por isso, queridos, sermos tesouro especial de Deus, além de privilégio, é também uma missão. Uma missão de levar às outras pessoas esse conhecimento. De levar às outras pessoas o conhecimento dessas promessas, que pode alcançá-los também. A segunda promessa diz que o povo seria um reino sacerdotal. E aqui nós temos que nos atentar para algumas coisas. A primeira delas, esta talvez seja a expressão, texto que nós lemos, essa talvez seja a expressão mais profunda do texto, quando diz: sereis um reino sacerdotal. Observe que Deus não disse: tereis sacerdotes. Ele não disse isso. Ele disse: sereis um reino sacerdotal. E isso muda tudo. Isso muda tudo. Porque um sacerdote, ele tinha duas funções. A primeira função do sacerdote era representar o povo diante de Deus. E a segunda função do sacerdote era representar Deus diante do povo. E aqui nós percebemos que Deus, ao longo da história, Deus levantou muitos sacerdotes que também foram profetas, mas não foram reis. Deus levantou muitos reis que não foram sacerdotes. Deus levantou muitos profetas que não foram sacerdotes.
Então o sacerdote, ele não acumulava todas as funções, mas ele tinha duas funções: representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Como representante do povo diante de Deus, ele levava sacrifícios, intercessões e orações. Como representante de Deus, ele ensinava a lei, a vontade divina e os caminhos de Deus. Quando Deus fala, olha, vós sereis uma nação, um reino sacerdotal, ele estava dizendo, vocês vão trazer a mim as demandas do povo. E eu vou transmitir a vocês os ensinamentos que devem ser transmitidos aos demais. Então percebam a responsabilidade que nós temos. É uma promessa, é uma bênção, mas é uma responsabilidade. Porque nós temos que levar às pessoas os ensinamentos de Deus e temos que fazer conhecido diante de Deus os anseios do povo. Isso é ser um reino sacerdotal. Aqui nós ouvimos o pastor Roberto falar sobre um dia de oração. Esse dia de oração é o dia em que nós, como reino sacerdotal, vamos levar até Deus as necessidades do povo, as nossas, dos outros irmãos, que compartilham conosco as suas aflições, as suas angústias, que muitas vezes já não tem mais forças para orar, para pedir, e é através da minha, da sua oração, levando diante de Deus, que Deus vai mudar a realidade deles, que Deus vai conceder a vitória, que Deus vai conceder a bênção. E é assim, irmãos, que Deus opera em nós para abençoar outras pessoas. Como o reino sacerdotal, nós levamos também os ensinamentos de Deus às outras pessoas. E assim, nós vamos fazendo com que Deus seja conhecido, amado e recebido por outras pessoas. Por isso que esta promessa de ser um reino sacerdotal é algo muito importante. E Deus conta conosco para isso. Deus estava dizendo a Israel naquela época e dizendo para nós hoje: eu vou me revelar a vocês, para que vocês revelem quem eu sou ao mundo. Quando Deus fala para Moisés, ó, reúne o povo, traz o povo para cá. Mas o povo não vai vir diretamente a mim. Mas eu vou falar e o povo vai ouvir, para que o povo saiba que eu te enviei. Para que não reste dúvida no povo que eu te enviei. Se nós formos olhar os versículos seguintes, nós vamos ver como que Deus se manifestou para o povo. E tem mais uma coisa interessante aqui no texto. Vamos ler aqui a partir do versículo de número 10. Disse também o Senhor a Moisés: vá ao povo, santificai-vos hoje e amanhã, e levem ele e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia. Novamente o número 3. Ao terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Condição. Deus sempre coloca condição. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou açoiteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte. Então Moisés desceu do monte ao povo, santificou o povo, lavaram as suas roupas e disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia, e não vos chegareis à mulher. E aconteceu que ao terceiro dia, ao amanhecer, houve
trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Deus se manifestou para aquele povo. Deus mostrou para aquele povo que Moisés era de fato o seu enviado, o seu mediador. E Deus estava dizendo: vocês agora vão me revelar aos demais povos. Historicamente, Israel falhou nesta missão. Em Cristo, a igreja passa a exercer essa função sacerdotal de proclamar Deus ao mundo. E essa é uma missão que todos nós temos que nos orgulhar e nos dedicar para anunciarmos Deus ao mundo. Existem muitas pessoas que hoje buscam de alguma maneira negar a existência de Deus, ou para não ter que obedecer, ou porque acham que a sabedoria humana é capaz de entender as coisas na sua plenitude. Não é. Uma coisa muito interessante que a gente vê, o Salmos diz que os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Quando a gente estuda lá no ensino fundamental ainda, sobre o planeta, sobre a Terra, a gente descobre que se a Terra fosse minimamente mais próxima do Sol, o calor seria tão grande aqui que não existiria vida. Se fosse um pouco mais distante, o frio seria tão grande que não existiria vida. A Terra está milimetricamente à distância correta do Sol. E isso não altera. E dizer que isso veio do acaso, que isso veio do nada, ou como dizem os cientistas, veio do concurso fortuito dos átomos, o famoso Big Bang, e do nada houve uma explosão, uma expansão, e um ser inanimado se tornou tudo que nós vemos hoje. Não é admissível. Existe um Criador. Existe um Deus que fez tudo isso. Existe um Deus que escolheu um povo, e escolheu um povo para receber a terceira promessa, que é ser um povo santo. Um povo santo. Aqui encontramos o coração da aliança. Quando Deus fez a aliança com Israel, Deus colocou para Israel essa condição de ser um povo santo. A palavra santo no hebraico é kadosh, significa separado. A mensagem principal nesse texto, quando fala de povo santo, não é a perfeição moral. Não é ser perfeito moralmente. É ser separado para Deus. O conceito bíblico é muito mais profundo do que deixar de fazer isso ou aquilo. O conceito bíblico de algo santo é algo separado para o uso divino. É algo separado para Deus. É algo dedicado a Deus. Então, ser um povo santo é ser um povo dedicado a Deus, separado para Deus. E é um privilégio para nós sermos esse povo separado para Deus. Por exemplo, lá no deserto, quando o povo peregrinava, existia a figura do tabernáculo. Eles montavam o tabernáculo para celebrar ao Senhor, celebrar as festas, fazer os sacrifícios. E o altar que era montado ali era santo. Os utensílios do tabernáculo também eram santos. O sábado que eles guardavam era santo. Não porque fossem moralmente perfeitos, mas porque pertenciam exclusivamente a Deus. Então essa é a ideia de ser santo, é de pertencer exclusivamente a Deus. O que Deus exigia de Israel? Deus exigia de Israel que Israel fizesse diferente, que Israel fosse diferente. Não para parecer superior aos demais povos, mas para refletir o caráter divino.
A diferença que Deus almejava de Israel não era para que Israel se sentisse superior aos demais povos, mas para que Israel refletisse a Deus. Por isso que quando hoje nós falamos de santos, e sermos separados para Deus, não é que no nosso ambiente de trabalho, no nosso ambiente de estudo, no nosso ambiente familiar, que nós sejamos superiores às demais pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mas para que nós possamos refletir Cristo para essas pessoas. Então essa é a ideia. Não é a ideia de superioridade, mas é uma ideia de refletir Deus para essas pessoas. E isso é muito importante. Meu dia a dia é praticamente toda semana de terno e gravata. E quando eu encontro pessoas em um ambiente que não é do meu ambiente de trabalho, ninguém fala que eu sou advogado, me chama de pastor. E eu fico feliz com isso, porque eu sinto que eu estou refletindo Cristo. Porque as pessoas poderiam falar qualquer outra coisa. Mas você é pastor? Você é de que igreja? E eu fico feliz por isso, porque eu sinto que eu estou refletindo Cristo. Então essa é a ideia de ser um povo santo, de ser um povo separado, de que as pessoas enxerguem em nós o Evangelho, enxerguem em nós Jesus, enxerguem em nós Deus. E é isso que Deus queria, que Israel refletisse diante dos demais povos. Amém, queridos? Então essa é a ideia. A santidade deveria aparecer em adoração, em justiça, em relacionamentos, em economia, em tratamento dos povos, em honestidade. A santidade, ela vai refletir tudo isso. A separação de alguém para Deus vai refletir naquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Toda a nossa vida deveria refletir quem é Deus em nós. E era isso que Deus queria de Israel. O que Deus estava querendo de Israel aqui era que este povo refletisse Ele aos demais povos. E é o que Ele espera de mim e de você hoje. Que possamos refletir este Deus que nos salvou, que nos separou e que derrama tantas bênçãos e tantas promessas sobre as nossas vidas. Agora, para concluirmos, o que une essas três expressões? Ser um povo peculiar de Deus, ser um reino sacerdotal e ser um povo santo. Há uma progressão extraordinária nisso. Há uma progressão. Porque propriedade peculiar fala de relação. Israel pertencia a Deus. Israel tinha relação com Deus. O reino sacerdotal fala de missão. Israel, que pertencia a Deus, servia a Deus diante do mundo. E um povo santo fala de caráter. Israel deveria refletir a Deus. Então, um povo que tinha relação com Deus, tinha uma missão de servir a Deus diante do mundo e de refletir este Deus para as outras pessoas. Com isso, irmãos, o que Deus quer que eu e você aprendamos nesta noite é que nós somos propriedade peculiar dele. Trabalhamos para um reino sacerdotal dele e devemos parecer com ele, refletir Deus como um povo santo. Esse é o resumo do Êxodo 19. E perceba, logo em seguida, no capítulo 20, Deus revela os mandamentos a Moisés. Então, primeiro, ele traz uma condição para a aliança, estabelece a aliança, propõe algo a Israel e só depois ele traz os mandamentos para o povo. E é por isso que muitos estudiosos consideram esses dois versículos, o versículo 5 e 6, a declaração mais importante
sobre a identidade espiritual de Israel antes da entrega dos 10 mandamentos. Deus não chegou simplesmente para Moisés e falou: olha, escreve aí os mandamentos, leva lá para o povo, anuncia o povo e está tudo certo. Não foi assim. Ele fez uma preparação, ele firmou uma aliança, ele propôs condições para que este povo recebesse esses mandamentos e só em seguida ele deu os mandamentos para o povo. Deus queria preparar esse povo para refletir ele diante do mundo. E tudo que nós fazemos ao longo da nossa vida cristã é uma preparação, um aperfeiçoamento para que possamos refletir Deus diante das outras pessoas. Amém? Para encerrarmos, em certo sentido, a expressão prática de como o povo pertence a Deus, serve a Deus e reflete Deus, é na verdade para que eu e você entendamos que se nós formos obedientes, nós podemos tomar posse das promessas. E essas 3 promessas, elas são apenas aquilo que vai nos permitir receber todas as outras promessas. Existem muitas outras, dezenas, centenas, mas essas 3 são as principais. E aquilo que Deus falou para Israel lá atrás, serve para mim e para você hoje. Amém, queridos? Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Eu quero fazer uma oração para que aquilo que eu, como ser humano limitado, não pude falar, que o Espírito Santo complete no vosso coração. Para que o Espírito Santo aperfeiçoe em nós o que Deus quis nos transmitir hoje. Amém? Deus poderoso, Deus eterno. Senhor, somos gratos porque hoje aprendemos um pouco mais de Ti. Entendemos, ó Pai, a importância de sermos obedientes para que possamos receber as promessas. Promessas essas de sermos um povo peculiar do Senhor, um tesouro especial do Senhor. Também de sermos um reino sacerdotal e de sermos um povo santo. Por isso queremos, ó Pai, que o Senhor complete em nós, que o Senhor aperfeiçoe em nós a Tua palavra, para que possamos, Pai, servir ao Senhor de forma a refletir a Tua graça, a graça que nos alcançou, para que outras pessoas também sejam alcançadas por esta mesma graça, para que outras pessoas também recebam e tomem posse dessas promessas e de todas as outras que essas promessas vão nos proporcionar, ó Pai. Por isso queremos te pedir que o Senhor possa, através do Teu Espírito, aperfeiçoar em nós a cada dia, nos moldar a cada dia, para que possamos refletir a Tua graça, ó Deus. Assim nós te agradecemos por tudo e em tudo, no nome daquele que vive e que reina para todos sempre. Amém. Deus abençoe todos.